Galera, é o seguinte, papo reto, vou mandar a real aqui de maneira bem direta e objetiva, tá? Chega de apenas reclamar, espernear e principalmente se apressar. Chegou a hora definitivamente de começar a planejar o impeachment do ladrão da República. Quem deu a pista ontem foi o Arthur Lira. Durante 4 anos tentaram afastar o Jair Bolsonaro, mas não tinham nenhum dos 3 fatores primordiais para fazê-lo. O ladrão já nos deu um. O segundo está a caminho. E o terceiro é consequência dos 2 primeiros e o mais fácil. Esse é nosso tema principal de hoje. Vamos ter fé, porque vai acontecer. A gente só precisa de um pouquinho de paciência e estratégia, tá? Mas antes, alguns subtemas. O primeiro, Barroso, que resolveu assumir de vez o papel de ostra, fábrica de pérolas. Ontem eu mostrei uma, né? Não existe ativismo judicial, né? Quando você discorda de uma decisão, isso não quer dizer que seja ativismo. Fala o Barroso, né? Aquele cara que quando discorda de alguma decisão, por exemplo, do Congresso, vai lá e a torna inconstitucional. Ou então anda, né? Vai para lá, atravessa a Praça dos Três Poderes e vai pressionar os parlamentares para evitar que a decisão seja tomada. Vocês sabem muito bem do que eu estou falando. E dessa vez, ele disse que o aborto é uma má política que não é utilizada em países desenvolvidos. E aí eu vou propor aqui uma mágica. Vamos fazer uma mágica, né, para ver como o Barroso vai reagir? Ele usou um argumento. Eu vou usar o mesmíssimo argumento a respeito de uma outra coisa, de uma decisão tomada por ele. Vejam aí o sorriso no rosto, né, a alegria, a satisfação do presidente do STF. Proibir o aborto é uma má política que nenhum país desenvolvido segue. Agora, pessoal, vem a mágica. A gente apaga o proibir o aborto e substitui por a urna eletrônica. Vamos ler aqui? A urna eletrônica é uma má política que nenhum país desenvolvido segue. Eu tô mentindo, pessoal? Com certeza não, né? Assim, eu tô falando no aspecto da argumentação, da lógica. Eu não tô defendendo nada não, Barroso, fica tranquilo, tá? Só estou mostrando como seu argumento é falho. Porque você vai lá e diz: proibir o aborto é uma má política que não é adotada em nenhum país desenvolvido. O que já não é bem verdade. Prova disso é a polêmica que está rolando esta semana na França. Quem não está sabendo, dá uma pesquisada aí que vocês vão ver que eu estou falando a verdade aqui. Mas vamos supor que o Barroso estivesse certo. Todos os países desenvolvidos do mundo autorizam o aborto, dão lá a estrutura, Ministério da Saúde, tudo de graça, beleza. Se eu uso o mesmo argumento para falar a respeito do nosso sistema eleitoral, que não permite a impressão do voto, a recontagem manual, eu poderia dizer isso. É uma má política que não é adotada em nenhum país desenvolvido. Só no Brasil, Butão e Bangladesh. Que eu saiba, Butão e Bangladesh não são países desenvolvidos. Aí eu não sei como é que o Barroso ia se desvencilhar aí dessa inconsistência argumentativa, né? Aliás, eu sei. O primeiro argumento dele seria democracia. Não, em defesa da democracia. Em defesa da democracia é diferente, são coisas diferentes, Estado democrático de direito e tal, e é um direito da mulher, né? Aquele papo mole de sempre. Mas é isso, pessoal, é isso. Aí depois o cara reclama, né, que o povo não gosta dele. Depois ele reclama que a gente acha que é ativismo judicial. Tá aí. E se tu contraria, tu é fascista, tu é ignorante, né? Ah, meu Deus do céu, Barroso, você realmente, olha, é uma figura sui generis. Vamos falar um pouquinho aqui de Israel, pessoal. Ontem aconteceu uma coisa horrível. Não em Israel, né? Mas estava acontecendo uma manifestação pró-Israel em Los Angeles. E um senhor de idade judeu estava lá com a bandeirinha dele de Israel e tal. E começou uma contra-manifestação pró-Palestina, pró-Hamas. E começaram a agredi-lo verbalmente. Né? E teve uma hora que ele encheu o saco e começou a responder. Pessoas bem mais jovens que ele, diga-se de passagem. Né? Uma dessas pessoas, pró-Palestina, né, pró-Palestina, deu com um megafone na cabeça do senhor. Com um megafone na cabeça dele. Resultado, as imagens estão aí no canto da tela, ele ainda estava vivo, né? E ele veio a óbito depois. Tá? É isso. É para vocês entenderem aí que você ficar do outro lado, pessoal, é muita selvageria. Tá? É muita selvageria. Eu sempre digo isso.
A experiência que eu tenho é a seguinte: o muçulmano que não puxa o pino aplaude quando a granada explode. Tá? E a gente tem um outro caso aí, uma ativista, né, palestina, chamada Ahed Tamimi. Ela foi presa, e eu vou ler aqui para vocês o que ela disse nas redes sociais. A família dela disse: ah, não foi ela é bem conhecida por lá, né? Ela ficou famosa quando era bem novinha, ela tinha um cabelo ruivo assim, né? Na época nem era ruivo, era lourinha ainda. E ela mordendo um soldado israelense porque estava prendendo o irmão dela, enfim, aí acharam bonitinho, né? Aquela coisinha pequenininha, lourinha ali, brigando com um soldado de Israel. Ela cresceu, né, com essa fama e acabou se tornando aí essa ativista, né? Pró-Palestina. Aí a família dela disse: não, tem um monte de gente que tem perfil em homenagem a ela, tributo e tal, então não foi ela que disse isso, ela não tem responsabilidade. Não, o perfil era dela. Vamos dar uma lida aqui. Matéria da Veja, tá, pessoal? Vejamos o que disse a Red, abre aspas. Nossa mensagem aos colonos é que estamos esperando por vocês em todas as cidades da Cisjordânia, de Hebron a Jenin. Vamos exterminá-los e vocês dirão que o que Hitler fez com vocês foi brincadeira. Vamos beber seu sangue e devorar seus crânios. Fecha aspas para menina ruivinha ativista. Tá aí, pessoal. Agora, a questão aqui é a seguinte: para que todo mundo acorde, né? Porque tem esse papo, não dá para confundir a Palestina com o Hamas. Aconteceu até recentemente um caso na minha família, né? Inacreditável que numa família de militares tem alguém que pensa dessa família, militares das antigas, né? Não, é diferente. Palestina é diferente de Hamas. Beleza, tá aí. Essa moça, lindíssima, né, de cachinhos ruivos e tal, não é vista como uma terrorista. Ela é vista, vou repetir aqui o que dizem, né, que os jornalistas dizem, é uma ativista que luta pela liberdade da Palestina. Beber o sangue e comer seus crânios. Como eu disse aqui anteriormente, vocês acham que se o terrorista do Hamas puxa o pino, a granada explode e mata um judeu, essa mocinha bonitinha aí vai bater palma ou vai lamentar? Meu Deus, não podia ter feito isso. O que vocês acham? Vocês acham que ela ficou triste caso tenha ficado sabendo do senhorzinho lá de Los Angeles que tomou um megafone na cabeça e morreu? Vamos lá, pessoal, vamos acordar para a realidade. Vamos acordar para a realidade. Tá? Chegamos então ao nosso tema principal de hoje. Galera, não tem nada a ver com tic-tac, não tem nada a ver de não, vamos começar aqui a enganar as pessoas. O impeachment já aconteceu em 2 oportunidades desde o fim do regime militar. Só que, como disse o Arthur Lira em 2021, quando fizeram aquele super pedido de impeachment do Jair Bolsonaro, não bastam palavras. Era só isso que eles tinham, palavras. Um monte de reclamação que não configurava um crime de responsabilidade nenhum, não tinha nada ali. Eram pastéis de vento, né? Um monte de pastel de vento que eles juntaram e transformaram aquilo num super pastel de vento que chamaram de super pedido de impeachment. Só isso. Abrindo parênteses aqui, quem estava no meio? O MBL, que insiste em se vender como direita até hoje. Fecha parênteses, se você acha que a MBL é direita, meu camarada. Vou fazer um negócio pra você, tem muito que aprender ainda, né? E naquela época, em 2021, o Lira disse o seguinte: você precisa de fatores, tá? O primeiro fator, o principal, o óbvio, o crime de responsabilidade com materialidade. Você tem que ter provas materiais de que o crime de responsabilidade previsto na Constituição aconteceu. Beleza? Dilma, por exemplo, não falta as pedaladas. Foi golpe, não teve pedalada. Lógico que teve crime, pessoal. É óbvio que teve crime. Ela saiu distribuindo Bolsa Família à torta e à direita, não tinha mais dinheiro, né, em ano eleitoral, não tinha mais grana para cobrir aquele custo. O que ela fez? Pegou um empréstimo com a Caixa Econômica Federal. E isso é proibido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Tá tudo lá. Mas fizeram isso antes. Quando fizeram, não era crime. Antigamente no Brasil, não existia crime sem lei anterior que o definisse. Hoje em dia não. Hoje em dia a gente sabe que isso não existe mais, né? Agora é várzea, Daniel Silveira preso aí por flagrante virtual permanente, né? Fake news não é crime, mas é punido. Enfim, essa várzea toda que vocês conhecem. Mas antigamente
isso ainda funcionava. Então, existia a materialidade, existia o crime, existia a materialidade. Depois disso, o presidente da República não pode ter uma base forte dentro do Congresso Nacional, porque se tiver a base forte, vão dar aquela enrolada. Não vão permitir que o impeachment desça para o Congresso. E o Lula não tem essa base. Hoje, na data de hoje, dos 3 fatores, esse é o que nós já temos. O Lula não tem base. Ele só consegue passar alguma coisa comprando o Congresso Nacional. Fora isso, ele não consegue. E se ele continuar comprando, né, vai faltar dinheiro, já vai faltar de todo jeito, e aí o fator primordial, primeiro, número 1 da lista, vai acontecer, que é não cumprir a meta fiscal. E foi isso que disse o Arthur Lira ontem. O próprio Lula já disse, a gente não vai zerar o déficit, não vai cumprir a meta. E o Lira disse ontem, se não cumprir, vai arcar com as consequências. A consequência é o processo de impeachment. Tá? Quando isso acontecer, que já está no fogo ali, né? A panela já está assando, aí, pessoal, é que nós vamos entrar em campo. Porque são os 3 fatores. Primeiro, o crime de responsabilidade com materialidade vai acontecer, cedo ou tarde vai acontecer. A falta de base no Congresso, isso já é fato, não tem base no Congresso. E as mobilizações populares intensas, fortes. Nessa hora é que nós vamos para as ruas. É nessa hora. Ontem eu conversei com a minha tia querida, Lenian, e ela me perguntou isso. E eu falei, tia, eu acho que não é o momento da gente ir para a rua. Estão convocando manifestação. Na minha opinião, eu acho que não é o momento. Eu acho que a manifestação tem que ser uma consequência direta dos 2 primeiros fatores. Até lá, vamos deixar o cara se desgastar, porque ele já está com o meio caminho andado. Já está com o meio caminho andado, pessoal. Então a minha opinião é essa, tá? Ele não vai conseguir conquistar essa base dentro do Congresso de maneira orgânica. Depois que você vende a alma, começa a dar cargo, começa a dar estatal, ministério, acabou. Eles vão querer mais. Eles não desistem. O Centrão é faminto. Não é dando coisa para o Centrão, abrindo as pernas, que você vai conseguir governabilidade. Você vai ganhar tempo, mas mais cedo ou mais tarde você não vai ter mais nada para dar. Isso aí ele já não tem. Vai cometer o crime. É impossível com essa irresponsabilidade fiscal, essa loucura que é a deseconomia do Fernando Haddad, do PT, da esquerda, não tem como, eles vão cometer. E aí, com o crime de responsabilidade, com materialidade, com a ausência absoluta de base no Congresso Nacional, nós vamos para as ruas. Aí, pessoal, não tem quem segure. Não tem quem segure. Por isso que eu disse, tem que ter paciência, tem que ser estratégico. Tá? A gente tem que começar a construir isso. Aí vai ter a pessoa que vai dizer, mas Ed, se o Lula sofre impeachment, quem entra é o Geraldo Alckmin. Vamos deixar para falar sobre isso mais para frente. É só isso que eu tenho a dizer para vocês, por motivos óbvios. Né? Se vocês pensarem um pouquinho, vocês vão saber por que eu estou falando isso. Vamos deixar para pensar no Alckmin na hora que a gente for para a rua. Agora o foco é o Lula. E vamos deixar ele completar a cagada que ele está fazendo. Tá? Gente, se vocês precisavam de um sinal, pelo amor de Deus, o Lira falou tudo o que ele podia falar, com todas as letras. É questão de tempo. Tá? Compartilhem esse vídeo, deixem um like de vocês, comentem lá embaixo o que vocês acham disso. Forte abraço e a gente se vê por aí.